Muito bem, irmãos, nós estamos convidando os irmãos a participarem com alegria do exame dos escritos, porque dizia o reformador protestante Martim Lutero que o homem ele pode prescindir de todas as coisas, quer dizer, ele pode renunciar, ele pode abrir mão, ele pode dispensar qualquer coisa na vida. Inclusive a nossa própria família, nossa própria carne. Mas o homem não pode, de modo algum, dispensar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento para ele. A palavra de Deus é o meio pelo qual o Senhor se manifesta e realiza as suas obras, que na nossa vida são obras que permanecem. Quando a gente faz coisas pela nossa própria vontade, sem considerar o Senhor, ou sem considerar a vontade do nosso Deus, ou seus princípios, essas coisas geralmente não dão muito certo, porque elas estão entremeadas pelo espírito do mundo. Elas não estão abençoadas pelo Criador, por aquele que cuida de tudo, que zela de tudo, ao qual nós precisamos estar perto. Então, como dizia Lutero, nós não podemos dispensar de modo algum o contato com a palavra de Deus. E dizia Paulo, às vezes a palavra de Deus pode ser até pregada de uma forma inadequada, mas mesmo assim, ela nunca retorna vazia. Ela sempre provoca no indivíduo que recebe essa palavra uma influência capaz de servir em algum tempo de balança para ele saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Isso não tem nada de relatividade. Nós ouvimos, às vezes, alguns comentários aí pelos meios de comunicação de pessoas que pretendem convencer o homem de que fazer o errado não tem problema nenhum, desde que seja aceito por todas as pessoas, que isso é um conceito relativo. Não tem nada de relativo na obra de Deus e nem na sua palavra. A palavra dele é muito clara. Nós temos mandamentos, regras, estatutos para poderem dirigir o nosso comportamento, a nossa conduta e orientar as diretrizes da nossa vida. E Deus oferece, sob todos os aspectos, para nós, respostas aos nossos anseios. Perto da morte, quando estamos enfrentando uma situação familiar conflitiva, enfim, todas as coisas, elas encontram respostas na palavra de Deus. Orientação, encontra sentido. Por isso, nós não podemos dispensar, de modo algum, nosso contato regular com ela, seja através da palavra ouvida, da palavra lida, examinada, meditada, refletida, assistida, não importa, mas a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. É a fonte de onde vêm todas as coisas que permanecem. As demais coisas elas passam, as nossas ilusões, o que nós pensamos da vida, o que nós achamos, deixamos de achar, os nossos sonhos, as bobagens que nós fizemos, tudo isso pertence à relatividade da existência do ser, que não permanece, são obras que desaparecem com o correr do tempo. Claro que também somos responsabilizados por coisas atrapalhadas que nós fazemos, que nós achamos que são certas. Uma vez que nós tomamos ciência de que aquilo não é uma coisa boa, e que nós tivemos posturas indevidas perante a vida, ou perante as pessoas, isso tudo faz com que a gente possa ser acolhido pelo sistema de Deus. Quer dizer, as coisas começam a dar certo só quando, e especialmente quando nós começamos a reconhecer que nós andávamos em caminhos tortuosos, que a gente não andava em bons caminhos, porque nós não conhecíamos o nosso Deus. E agora nós sabemos, e agora nós entendemos que nós não podemos
ficar sem nos alimentar dessa preciosidade. Seria o mesmo que deixar o nosso corpo sem comida. Não dura muito, nós estamos sucumbindo. E assim é o alimento da alma, que é a palavra de Deus. O Provérbios 30 ele fala algo assim fantástico, né? Diz assim: a palavra de Deus é pura, quer dizer, ela não tem mácula. A instrução de Deus. Não confundir com a história de Deus, que está na Bíblia também, né? Nós encontramos na Bíblia a história do povo, com todas as suas vergonhas e seus problemas. Mas a instrução de Deus, os mandamentos, as leis, as regras, os aconselhamentos, as revelações, tudo isso faz parte da pureza dessa instrução que vem de cima para modificar a nossa vida e a vida dessa humanidade. Por enquanto, a humanidade não quer saber. Por enquanto, está dando cabeçadas por aí e tal. Isso vai levar a uma crise bastante séria e destrutiva. Mas Deus não vai deixar a coisa acabar, né? Conforme as palavras de Jesus, no momento certo, ele vai interceder e vai por causa dos escolhidos, das pessoas de bem, das pessoas que creem, das pessoas que decidiram andar com Deus, ele vai preservar o mundo para a reconstrução e a construção de uma nova era. Isso é o que nós encontramos nos propósitos, nas promessas das Escrituras Sagradas. Então, a palavra de Deus é pura e um verdadeiro escudo para aqueles que confiam em Deus. Então, o que é o escudo? É uma proteção. Por que escudo? Porque nós estamos numa batalha. Batalha contra o quê? Contra a ignorância. Batalha contra o mal, contra o materialismo, contra a descrença, contra as coisas erradas que estão no mundo hoje, como se fosse uma coisa certa e maravilhosa e fantástica. Não é? A gente que tem um mínimo de senso, e esse senso é fundamentado nos escritos, a gente percebe que o homem está enlouquecido, as pessoas perderam o juízo. Elas estão dominadas por uma coisa louca que vem das baixas regiões, do mundo invisível, né, para não dizer o nome feio, e que se apodera das pessoas. As pessoas estão envolvidas, tomadas por um estado de coisas que faz com que elas se tornem absolutamente fora da normalidade, em todos os aspectos, né? Da vida, o que elas fazem, o que elas vestem, maneira de se portar, né? E todo mundo acha isso muito bonito, como se fosse inclusivo, admitir tudo quanto é loucura que as pessoas acham que pode fazer por uma suposta liberdade que tem. O apóstolo Paulo dizia: olha, não existe liberdade, né? Ou servimos ao Senhor, ou nós andamos dentro das diretrizes da vida universal, que são as leis de Deus, ou nós somos escravos do pecado, das coisas erradas, e a consequência ela virá. Virá agora na vida, virá depois que a gente morrer, né? E há uma consequência do outro lado, a alma continua existindo e ela acaba colhendo as coisas que ela plantou. Tá bem, irmãos? Então não podemos dispensar de modo algum a palavra de Deus, é o alimento para a nossa alma. Tá bem? Nós vamos começar por aqui, dizer o que Deus nos guarda, né? O que Ele tem para nós. A primeira epístola do apóstolo Paulo é aos Romanos. Peço aos irmãos para abrirem as suas escrituras para vocês acompanharem. Se você acompanha nosso trabalho e não tem uma escritura ainda, trata de comprar. Porque não dá para aguentar crente que não tem uma escritura, né? E crente verdadeiro, não estamos falando de crente de enfeitar a igreja, né? Aquele que crê em Deus e que fez a opção para andar com ele, que está ouvindo a palavra e está decidindo: "Ah, agora eu vou andar com o Senhor." Então, compre uma boa escritura para a gente poder trabalhar juntos, que a escritura é nosso manual de aprendizado. É aqui que nós tiramos os segredos, aqui nós tiramos os propósitos, os direcionamentos e fazemos reflexões a respeito da nossa conduta, do que fazemos em casa, com a nossa mulher, com os filhos, com o marido, com a nossa profissão, com a nossa expectativa de vida, com o que nós sonhamos para o futuro. É daqui que nós tiramos essas coisas. Então, nós precisamos nos preparar devidamente. E a Escritura é a ferramenta. Se você ainda não tem, trate de adquirir. Tá bem? Por favor, escreva na Escritura. Quando acompanhar nosso trabalho, aqui, os irmãos aí na sua cidade, abra a sua escritura, pega uma caneta e vai anotando de lado, ou um lápis, vai anotando as coisas que você foi chamado a atenção.
Ah, isso aqui é interessante, eu entendi isso aqui, nossa, é uma coisa boa para falar para fulano, né? Isso aqui é uma coisa para mostrar para alguém, tal. Isso aqui eu não entendi, põe uma interrogação, depois a gente futuramente pode responder. Deus vai aos poucos criando situações que vão te esclarecer no momento adequado. Então, nós estamos sendo assistidos por um Deus vivo, não um Deus que está no céu, é um Espírito de Deus, é um poder que está no universo, cuida de tudo, está em todo lugar, e ele vai nos instruindo e criando situações para a gente melhorar cada dia mais. Apesar das provas, das dificuldades, das doenças, das dores, a morte que beira por vezes, porque a gente está ficando velho, né? A gente vai ficando velho, vai aparecendo uma coisa ou outra, mas isso não tem importância alguma, ninguém vai morrer mesmo, né? Então, esse negócio de ficar velho faz parte. E é um tempo bom para a gente pensar. E é uma época da gente aprender, e lembrar das bobagens que fez na nossa mocidade, o que podíamos fazer e não fizemos, tudo isso é o período da maturidade. Então, a nossa proximidade com a partida deste planeta não deve servir de medo para nós em absoluto, mas de um momento de profunda reflexão sobre a nossa vida, as coisas boas que nós fizemos, os filhos que nós criamos, o que eles estão fazendo. Ah, você tem um filho que está trabalhando, está estudando, está casado, já tem netos. Olha que coisa maravilhosa. Quer dizer, sua vida não foi uma vida vã. Tudo isso é resultado da vida que você viveu, né? Ah, mas eu não tive uma vida de santo. Ah, pois é. Você sabe de alguém que teve? Não tem ninguém que tem vida de santo, meu amigo. Né? O que que é o povo de Deus? É um ajuntamento de pessoas que foi chamado por um determinado propósito, mas são marcados pela imperfeição. Todos nós temos nossas mazelas, nossos problemas, e saber disso é bom, porque nós vamos corrigindo com o passar do tempo essas coisas que fazemos, vamos tomando ciência e vamos deixando de fazer. Sem o que não haveria melhoria. Então, isso é viver com Deus, é a gente estar refletindo sobre tudo, estar aprendendo, estar se arrependendo da coisa. Nossa, que bobagem que eu fiz, então não devia ter feito isso. Tem oportunidade de ir lá, pedir desculpa, pedir perdão, faça isso. Aí chega lá e diz: Olha, então, eu acho que eu estava num tempo tão complicado, eu não tinha juízo, e acabei te ofendendo, fazendo uma coisa ruim para você, ou te dando um prejuízo, me perdoa por isso e tal. A gente tem que fazer isso, porque a gente está perdoando a nós mesmos, não é o outro, não. Entendeu? A nossa consciência precisa estar em paz, para que a gente possa voar livremente quando a gente partir da Terra. E tranquilo, sabendo, meu amigo, que você não vai ficar muito tempo por lá, logo você está descendo novamente aqui para viver de novo, através de uma nova vida, um novo personagem, mas nunca longe da tua família, nunca longe do povo onde você viveu a sua experiência de vida, a última vez, né? As existências, elas são uma sequência da existência. Lá vai nascer como seu bisneto, como seu tataraneto, alguma coisa assim, lá na frente, ou filho deles. Mas nós vamos seguir dentro das linhagens que foram criadas por Deus para fins que ainda nós não entendemos muito bem, mas que têm um propósito, por causa da nova civilização, da nova era. Então, é tempo da nossa partida, estamos ficando de cabelo branco e tal, já começa uma doença aqui, uma encrenca ali. Bom, vamos partir daqui a pouco. Vamos aproveitar o nosso tempo para estar em paz com todo mundo. Vamos ficar chorando, choramingando por aí, porque eu estou doente, talvez eu vá morrer. Bom, morrer nós vamos, todos nós morrer, uma hora ou outra vamos morrer, né? Então, vamos morrer vivos, não mortos. Vamos morrer com a vida de Deus em nós, porque não existe morte física. Então, a vida segue, né? O que é a morte? É só mesmo um intervalo, mas ela segue depois na próxima encarnação da alma, que a gente chama, né? Os espiritualistas falam muito esse termo, mas é a próxima existência da alma, né? Que é uma sequência. Você leva com você toda a bagagem que você tem, né? Então, por isso que refletir é importante. Eu já vou pensando nas bobagens que fiz, porque eu já chego melhorzinho do lado de lá. E já me preparo para não fazer bobagem na próxima vida, né? E com a ajuda de Deus, a gente certamente não fará. Então, aproveitemos bem a nossa vida. Então, a palavra de Deus é importante porque ela é como um protetor para nós, né? Um escudo a nos proteger de todo o mal que tem no mundo, de toda a confusão. Sofremos com Deus? Sofremos. Podemos ser atacados? Podemos ser presos, caluniados? Podemos. Por causa do quê? Por nossa causa? Não, por causa da semente. Estamos sujeitos a isso. E Jesus disse: olha, se a casa estiver firme, ela
sofrerá embates, chuvas, tempestades, rios e tal, enchentes, né, raios, trovões, etc., ventos, mas a casa não cai. Então, a nossa casa deve ser em cima de uma rocha, deve ser assentada em cima de uma rocha, para que quando vierem essas tempestades, elas não façam dano, né? Ela bate em nós, a gente dá uma balançada e tal, mas a gente está de pé. Estejamos firmes, corajosos diante de Deus. Não vamos lamentar a vida que tivemos. Algumas pessoas passam por prova, por dificuldade, ficam lamentando a vida. Ah, mas por que aconteceu isso comigo? Ora, o que aconteceu com você? De certo, Deus estava descuidado e aconteceu uma coisa com você. Ora, meu irmão, deixa Deus trabalhar, né? Lutero ainda dizia, Lutero reformador protestante, ainda dizia, né? Deixa Deus ser Deus, né? Deixa Deus fazer o trabalho dele. Ele está pastoreando, cuidando, zelando e direcionando você no caminho que é necessário. Tá bem? Olha, ainda hoje, numa outra preleção que fiz aqui na comunidade, nós falávamos a respeito de uma vinha, né? Existe uma parábola chamada Parábola da Vinha, nós podemos encontrá-la no Evangelho de Marcos, por exemplo, capítulo 12, e em outras referências. E ali tem uma história que diz que um homem muito poderoso, ele fundou uma vinha, adquiriu uma terra e plantou uma vinha. E cercou essa vinha de todos os recursos que você puder imaginar. Tudo tinha ali de bom naquele lugar. E ele foi viajar para um lugar distante e arrendou essa vinha para alguns homens. E esperava que esses homens produzissem alguma coisa boa nessa vinha e que pudesse, inclusive, oferecer para ele alguma dessa produção, alguma parte dessa produção. E no tempo devido, ele pega e enviou os seus mensageiros para poder ver como estava a vinha, se estava produzindo e tudo mais. Os homens pegaram e espancaram os enviados, os servos desse homem. E assim o homem outras vezes mandou outros servos e eles perseguiram e fizeram mal aos enviados. E um dia esse homem disse: vou fazer o seguinte, eu vou mandar meu filho lá, porque eles vão me respeitar, né? Não é possível que eles vão fazer alguma coisa com meu filho. Eles mataram o filho do homem. E aí a parábola, ela fala que o homem ficou muito bravo e que vai voltar um dia, vai tomar conta dos homens que se apoderaram das coisas desse homem que fundou a vinha. Porque a vinha é dele, não é dos caras que tomaram conta, não. Então, essa é uma triste história que reflete sobre o nosso povo, que é o povo de Deus, né? E também sobre a humanidade, que o modelo é o mesmo. Então, os homens, o que eles fizeram com as coisas de Deus? Eles tomaram posse e fizeram de conta que tudo era deles. E fizeram comércio com as coisas do Senhor, e venderam as pessoas, venderam as mercadorias, fizeram uma coisa doida no mundo. Então a gente vive numa época, irmãos, onde tem muita injustiça. Mas por que tem injustiça? Porque o homem não sabe o que faz, ele não conhece a verdade dos céus, porque ele não se interessou pelas Escrituras. Alguns se tornaram descrentes, mas a palavra de Deus diz que eles não poderiam ter se tornado descrentes porque eles não podem deixar de ver o que está à volta deles. Então, esse estado de degeneração moral e degeneração da vida que nós estamos olhando hoje, as pessoas que têm um pouquinho de bom senso, pode ser um pouquinho, já percebe que tem uma coisa louca no mundo, que as pessoas só fazem doidice, porque há um espírito que tomou conta dessas pessoas. E não é o espírito de Deus, não. É uma coisa muito ruim, que faz as pessoas terem um comportamento anômalo. As pessoas fazem coisas sem pensar. E não é só, porque a pessoa iletrada, não, é pessoas esclarecidas também. É desde o topo da pirâmide até na base. Nós estamos vendo também reis, presidentes fazendo loucuras, autoridades fazendo coisas que não pode fazer. Por quê? Porque o espírito que está aqui não é bom. Há uma coisa que tomou conta da vinha. E o dono da vinha vai chegar para tomar conta de todo mundo. Né? Tomar conta aí sim, não é para dominar, não. É para tomar contas, para ver o que é que eles fizeram da terra que lhes foi oferecida, né? Para que eles pudessem cuidar dela. Então, esse estado de coisas está por toda parte. Aqui, primeiro capítulo da carta de Paulo à igreja de Roma, aos Romanos,
A gente vê aqui algumas citações relacionadas com isso. Então, aqui no verso 18 do capítulo 1, né, a palavra diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, ele fala, né, que do céu vem sobre essa humanidade a ira de Deus. Que é a ira de Deus? É a ira do dono da vinha. O homem está bravo, né? E vai vir aqui chamar um por um. Eles acham que não, que eles podem fazer o que eles querem, porque eles são donos de tudo, porque eles são poderosos, porque eles têm exército, porque eles têm arma, porque eles têm dinheiro, porque eles são famosos, porque eles vivem em palácios. Ah, mas eles não sabem nem o que é o dono da vinha, eles nem podem imaginar quem é o sujeito. É onde ele mora, e o que ele tem, o poder que ele tem, eles nem sabem, mas ele virá e chamará cada um desses sujeitos. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre esse momento, esses dias do fim, aqui nessa introdução, falando da corrupção do gênero humano, da degeneração da vida. Ora, irmãos, nós não precisamos de ir atrás de nenhum letrado para saber o que está acontecendo. Porque não tem cientista social, não tem sociólogo, não tem filósofo, não tem ninguém que possa responder sobre isso. Eles vão falar coisas do seu coração, mas não vão falar as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus denunciam o estado de degeneração do homem, porque ele não se interessou por aquilo que Deus enviou para eles. Quando enviou os seus servos, eles perseguiram os servos, mataram o filho dele e não se importaram com a sua palavra. Como nós dissemos a princípio, a palavra de Deus é alimento, é vida. E quem não tem a palavra de Deus está morto. Embora está andando aí para a rua fazendo bagunça, mas está morto. Esse sim precisa se preocupar quando vão morrer, porque esses não têm lugar, não têm paz do outro lado. E se eles pensam que eles vão desaparecer, estão muito enganados. O que espera eles do outro lado é a escuridão. É o espírito a quem eles serviram durante toda a vida. Então, isso é uma coisa muito séria, muito grave. Por isso, as escrituras, elas são uma documentação muito profunda, a que nós precisamos observar devido à sua gravidade. São revelações que mexem com todo o sistema humano. E nós não temos, evidentemente, nenhum propósito de convencer ninguém desse mundo a respeito da palavra de Deus. Não temos esse propósito. Nós não precisamos disso. Nós temos as almas que foram chamadas, que foram escolhidas, que são aquelas que atingiram um grau de maturidade ou de evolução, que ouve a palavra de Deus, que recebe a palavra de Deus, que escuta os conselhos do Senhor, que aceita a autoridade do Senhor. Nós estamos aqui para encontrar esse povo. Nós não viemos aqui convencer os sábios, os doutores, os cientistas, os professores, não sei lá o quê. Nós não temos nada isso com eles, não. O negócio deles são as escolas do mundo, as suas doutrinas e a sua ciência. Nós não estamos atrás disso. Nosso negócio é outro. É encontrar o povo que foi chamado para um grande propósito. Esse povo, sim, a palavra de Deus é dirigida a ele. E ao resto do mundo, a palavra de Deus servirá de testemunho, porque ela serve de fiel de balança. Ah, mas eu não sabia. Ah, sabia sim, foi anunciado. Você que não quis ouvir. Ah, mas eu não tinha como acreditar, não tinha assim. Você acha que o que está à volta de você foi criado de onde? Saiu de onde? Acha que saiu do nada? Como dizem aí, os teólogos dizem isso, e alguns cientistas também dizem que a criação foi feita do nada. Incrível, né? Como nada pudesse fazer alguma coisa. Você pudesse tirar do nada algo, como se fosse um mágico. É de uma infantilidade, né, irmãos? É assim, é de uma criancice, um raciocínio desse, impressionante. Como é que está dentro da ciência? Como é que está dentro das crenças? Predomina a irracionalidade. Por quê? Porque é o espírito da escuridão que predomina em todos os lugares. Que ele não predomine no nosso coração, né, irmãos? Se esse pessoal vive uma vida na irracionalidade, que nós que conhecemos o nosso Deus, não vivamos dessa forma, como os animais, brigando, xingando, fazendo uma maior confusão dentro da nossa casa, desrespeitando nossos pais.
descuidando do zelo com os nossos pais, com a submissão aos nossos pais. Ora, como assim? Nós vamos trocar, inverter a coisa? Agora o filho passa a ser pai? Não pode ser, não é? E outras coisas loucas que nós estamos vendo nesse mundo. Então, se nós, por invigilância, estamos fazendo uma coisa desse tipo, vamos nos colocar no nosso lugar, vamos fazer a coisa conforme Deus determina, para que tudo possa correr bem. Porque o Senhor procura aqueles que andam nesses caminhos. Ainda que sejamos pecadores, ainda que tenhamos a vida manchada por um erro, por um equívoco, por não sei o quê, por tanta coisa que faz parte da vida dos homens aqui da terra. Como eu disse, não é um ajuntamento de santos, de maravilhosos, de escolhidos, e não sei o quê, de puritanos, não tem nada disso. O povo de Deus é um povo comum, um povo simples, que tem os seus pecados, mas tem consciência dos seus pecados e procura melhorar-se e roga a Deus para que eles possam ser melhores, livrar-se das suas imperfeições. E a gente vive nossa vida de lutas, combatendo esse pecado, dizia Paulo, como se fosse um bom combate. Então é uma luta. E Paulo está dizendo, ó, a ira de Deus, né, que é a bronca do homem da vinha, vem do céu sobre toda a impiedade. O que é impiedade? É vida sem amor. Olha, se alguém perguntar por que o mundo está nesse buraco, você diz, olha, falta amor. Ah, não, mas o pessoal faz muito amor. Não, não estou falando de sexo, não, estou falando de outra coisa. Falta amor mesmo, porque o amor é zelo, é uns cuidar dos outros. Não existe isso. As pessoas não estão interessadas em cuidar das outras. Existem vários movimentos no mundo políticos, não sei o quê, mas são coisas criadas pelo homem. Não são coisas que se sustentam, porque não tem base sólida. São movimentos criados em cima da areia, então ninguém se importa com isso. É necessário que haja um verdadeiro interesse para saber sobre esse interesse de Deus que nós precisamos ter, de uns para com os outros, é necessário que se faça presente a verdade. Qual é a verdade? Que nós somos seres imortais. Nós somos deuses vivendo na criação. Homens e mulheres dotados de uma alma imortal, criadas desde o começo da criação do universo, transitando pela história dos mundos, vivendo vidas, aprendendo, lutando, criando filhos, se casando, tendo conflitos, resolvendo os conflitos, despertando para a maneira correta de resolver conflito, sabendo que não é com força que se resolve as coisas, mas é com conversa, é com argumentos, é com fé, é com perseverança. Todas essas coisas constituem a vida do homem de Deus. Então não se está atrás de santos, né, de pessoas maravilhosas, nada disso. Estão atrás de pessoas normais, mas que creem em Deus, que querem participar deste espetáculo da construção de uma nova civilização. Amém? É isso. Então, impiedade, vida sem amor, é o que está por toda parte e é a causa de todos os males. A ira de Deus também vem sobre a injustiça dos homens. Nunca se viu tanta injustiça em todo lugar. Que detém a verdade em injustiça, pega as coisas certas e distorce o sentido delas. Olha o que o homem faz. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Como assim? Como é que Deus manifestou a essa gente? As suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles não tenham que se desculpar. Então, Deus, fez com que a obra dele fosse de tal magnitude que o homem, olhando para ela, não poderia jamais dizer que aquilo é fruto do nada, porque aí está a presença de Deus. Pela obra de Deus, o homem precisava crer, pelo menos pela obra, já que ele não consegue conceber pelo pensamento, né, devido à sua estreiteza de visão, à sua pequenez espiritual. Ele diz aqui que o homem não tem desculpas de dizer, não, eu não sabia sim, eu não pude crer. Podia sim, porque a obra de Deus está aí para mostrar que ela é oriunda de coisas que nós não vemos, que é criada pela mente de Deus, que é espírito. Ensinou Jesus. Deus é espírito.
O que é espírito? Deus é o movimento da criação, é Ele que move todas as coisas. E quer ser adorado, dizia Jesus, né, a mulher samaritana, em espírito e verdade. Quer dizer o quê? Que nós precisamos agir conforme a vontade de Deus, conforme as leis que nós aprendemos, as regras, os fundamentos. Ou pelo menos a gente tentar fazer, já que a gente não consegue cumprir todas as coisas, mas fazer algumas delas. Né? Não diz a palavra a 30, a 60 e a 100, ou a 5, a 10, a 20, mas faça alguma coisa. Não é possível que você não faça nada e que não creia. Então a ira de Deus vem sobre essa gente. Porquanto, verso 21, capítulo 1, livro de Paulo aos Romanos, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, se afastaram, e o seu coração insensato se obscureceu. Nós estamos vendo o mal se espalhar pelo mundo. E começou nesses países onde eles acham que eles conhecem o que é liberdade. Esparramou isso para o mundo inteiro, através dos meios de comunicação. Coincidentemente, teve essa tal de globalização que fez uma mistureira de coisas, né? Uma misturada de coisas de todos os países. Aí veio a globalização da comunicação a seguir, e é isso que o espírito se espalha em todo lugar. Espalhando o quê? As coisas boas, espalhando a escuridão. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Olha o verso 22. Eles acham que eles são sábios. E nós não temos muito a fazer, irmãos. Porque, por enquanto, impera o reino da injustiça e da maldade. Essa grande confusão já está prevista nos escritos. E Paulo, ele vai embora aqui falando sobre uma série de posturas do homem, dizendo assim: olha, mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, o homem simplesmente esqueceu Deus. Ora, não se fala mais nada de Deus. Aí entraram um pessoal assim que diz assim: não, a gente tem que fazer com que não haja em nenhum espaço público nenhum sinal de Deus. Ainda tinha nas nossas sociedades aqui, nas nossas instituições, um crucifixo, pelo menos lembravam a presença de Deus, né? Através do Filho crucificado e tal. Eles faziam uma oração no começo das aulas, tudo isso passava alguma coisa para os alunos em relação a Deus. Havia uma aula sobre religião e tal. Então, o homem fica na expectativa dessas grandes coisas, né? De grandes oportunidades para ele ganhar dinheiro. E ele se esquece de Deus. E quando ele se esquece de Deus, ele se esquece também dos outros fundamentos. E o que vai embora? Vai embora os princípios. Vai embora a família. Vai embora o cuidado com a mulher, com o marido, com os filhos. Vai embora a ideia de que o homem tem que casar com sua mulher para poder ter filhos, para poder haver uma ação das gerações, porque é assim que funciona o sistema de Deus. A experiência acumulada é que interessa, que foi desprezada pela modernidade, deixada de lado, uma coisa louca que o homem fez e que vai aos poucos destruindo a vida. E nós precisamos saber o que é isso, né? A palavra de Deus, ela é o alimento da nossa alma e instrui a todos nós a respeito das verdades que nós precisamos saber. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos sustente nesses dias difíceis que nós estamos atravessando. São dias complicados, são dias em que nós deparamos com novidades a cada instante na nossa família, com os eventos, com a saúde das pessoas, com posturas das autoridades que fazem coisas sem sentido. Nós não sabemos nem por que fazem, coisas que prejudicam as pessoas e coisas que semeiam na sociedade um germe de destruição.
Ora, se os grandes podem fazer, por que que o pequeno não pode? Então, as autoridades, elas precisavam servir de exemplo à vida delas e as suas atitudes para as outras pessoas, porque elas foram constituídas por Deus. Infelizmente, eles também não se importam. É o que aconteceu na história da vinha. Eles esqueceram do dono do negócio, do dono do lugar, que vai chegar, vai tomar, evidentemente, responsabilidade de cada um por tudo aquilo que eles fazem e fizeram. Então, que nós estejamos do lado do Senhor, que nós estejamos do lado de Deus. A nossa fé seja inquebrantável, nossa fé seja verdadeira, a nossa fé possa guiar nossos passos nessa noite escura que está cobrindo o mundo, porque é momentâneo, mas vamos atravessar uns dias trabalhosos, como diz aqui o apóstolo Paulo. Então, haverá nos dias do fim tempos trabalhosos. Ele nos ensina e nós devemos estar preparados para nós darmos conta desta tarefa. Sigamos firmes e confiantes na certeza de que o reino de Deus será estabelecido e que nós vamos participar, porque cremos no nosso Deus e cremos em Jesus como nosso Senhor e aquele que veio ao mundo para nos salvar, para nos tirar dessa grande confusão, para nos levar adiante, porque boas coisas nos esperam. O Evangelho é a notícia dessa boa nova, dessa nova humanidade, desse novo tempo, essa nova era, que vai trazer justiça, vai trazer paz para todas as nações, para todos os homens. Nós viveremos finalmente tranquilos e em paz uns com os outros e viveremos para sempre. Nunca mais haverá conflitos, nunca mais haverá guerras, assassinatos, violações e tantas coisas tristes como nós vemos nos dias atuais. Que o Deus eterno, Deus de Israel, ele abençoe a nós todos, as nossas famílias, ao nosso povo, nos dê discernimento, nos dê luz para a gente poder entender o que está acontecendo e a gente ter sabedoria para atravessar por essas turbulências sem romper com ninguém, salvando a quem nós pudermos, né, dessa grande confusão. Que permaneça no meio de nós o Senhor, nosso Deus, e Jesus Cristo, que é aquele que veio para nos tirar mesmo do perigo da morte, né? Da gente, onde a gente tanto tempo ficou. Agora estamos sendo libertos dessa morte pela luz que vem dos céus através dessa palavra abençoada e confortadora. Que estejamos em paz, todos nós, em nome do Senhor. Amém.